Minha boca carrega traços e algumas expressões. Quando comemoro um gol, quando tenho frustrações. Quando falo palavrão ou assovio de alegria. Quando mordo um picolé ou discuto com a família. E cê já se perguntou a força das palavras e o que você semeia quando sua boca fala. Não fale pra murmurar, fale pra agradecer. Se não for pra edificar, é melhor cê nem dizer. Quando penso em murmurar, invejar, reclamar, permaneço em silêncio mesmo querendo falar. Minha boca quer cantar, minha boca quer gargalhar, minha boca quer gritar quando pensa em me calar. Boca grande, minha boca grande, nossa boca grande, fecho minha boca grande. Me observa quase todo instante pra não abrir errado essa minha boca grande. Uau, que Deus. Boa noite, Juventude Braves, boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã daqui da nossa igreja, e você que também é de outro lugar que está nos assistindo nessa noite, seja muito bem-vindo. Primeiramente, eu gostaria de dedicar um tempo de oração ao Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos aí onde você está. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar, ó Deus, a minha vida nessa noite para levar palavras que vão para transformar, que sirvam de transformação e renovação espiritual. Que nós não venhamos a ouvir aquilo que desejamos, mas aquilo que a Tua palavra tem para nos dizer. Fala através da minha vida nessa mensagem, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, meus queridos, eu estou muito animado para começar essa nova série. Como você já viu aí, o nome dela é Eu e Minha Boca Grande. Isso mesmo, nós vamos falar sobre a nossa língua, a nossa boca e tudo aquilo que ela pode nos trazer de benefícios e de malefícios a partir da palavra de Deus. E veja, pense um pouco aí em quantas situações a gente já se meteu, porque às vezes a gente falou demais, porque a gente teve a nossa boca grande demais. Nós podemos ver que o povo de Israel e toda a história, e muitas vezes nós temos outros exemplos de outros personagens que também se meteram em enrascada por causa da boca grande. E nós falaremos assuntos como reclamações, críticas, mentiras e fofocas. Esses serão nossos 4 temas para esse mês. Eu quero convidar você para seguir essa série conosco e deixar Deus transformar a sua boca. O meu desejo é que no final dessa mensagem, dessa série, nós tenhamos a nossa boca transformada por Deus e que nós possamos falar palavras que edifiquem aos outros e que nos traga também edificação. Mas eu quero começar levando você a pensar o porquê que é tão importante nós analisarmos as palavras que saem da nossa boca. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, versículo 21. Leia aí comigo na tela. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Olha o que a Bíblia está nos dizendo, que a língua, que a nossa boca, ela tem o poder, eu fiz até um grifo ali, ela tem o poder para trazer morte ou vida, é isso mesmo. E é por isso que é muito importante nós estudarmos e meditarmos acerca de como temos usado a nossa boca, como temos as palavras que têm saído dela. E Provérbios vai nos dizer que quem gosta de falar arcará com as consequências, sejam elas boas ou sejam elas más. Ainda em Provérbios capítulo 13, versículo 2, olha o que diz lá: quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Olha que interessante, a Bíblia diz de novo em Provérbios que quem toma cuidado com a boca preserva a
própria vida. Então veja como é importante nós cuidarmos daquilo que nós falamos. E saiba que essa mensagem serve tanto para você quanto para mim, porque eu estou tão vulnerável a possibilidades quanto você. Afinal de contas, todos nós, creio eu, através da palavra de Deus, somos pecadores e necessitamos sempre estar renovando, sendo renovado, sendo transformado pelo Espírito Santo, nos tornando cada vez mais, a cada dia, parecido com eles. Mas a Bíblia vai dizer que há poder nas palavras. E é interessante que Mateus vai nos dizer uma coisa muito importante para o decorrer da nossa caminhada aqui desse tema. Mateus capítulo 15, versículo 11, vai dizer assim, eu quero que você acompanhe aí. Escutem e entendam, não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é que pode tornar a pessoa impura. Veja, eu quero que você entenda o que estava acontecendo aqui. Alguns fariseus chegaram para Jesus nesse momento e disseram assim: você vai permitir que eles comam sem lavar as mãos, como diz a lei de Moisés? Ou seja, eles estavam querendo mais uma vez, esses religiosos, sempre querendo pegar uma peça em Jesus, ou querendo pegar pormenores para condenar a Jesus. Mas Jesus, ele era um camarada muito esperto. Além de tudo, ele era Deus encarnado no homem. E ele conhecia o coração daqueles que estavam querendo apenas pregar uma peça nele. E ele diz o seguinte, veja, não importa isso. O que é importante não é o que entra, mas é o que sai. Porque o que sai do nosso coração. Então é muito importante nós analisarmos o que nós temos falado e como temos falado, porque a Bíblia vai falar que essas palavras saem de dentro de nós. Como diz ali no capítulo 12, versículo 34, analisa aí o que a palavra de Deus diz. Ninhada de cobras venenosas, como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Se nós temos usado a nossa boca de maneira equivocada, é importante nós analisarmos, porque na verdade, quem está doente é o nosso coração. Porque a Bíblia vai dizer, Jesus está dizendo aqui para essa mesma cambada de fariseus, de religiosos, onde ele chama de cobra venenosa. Como é que vocês podem dizer alguma coisa se o coração de vocês é mau? Vocês não podem dizer coisas boas porque a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que Jesus disse logo depois no capítulo 15 que o importante é o que sai da boca e não o que entra. Jesus não estava muito preocupado se eles estavam lavando as mãos para comer ou não, mas Jesus estava preocupado com o que saía do coração dos discípulos. E Jesus está preocupado com o que sai dos nossos corações. Eu quero contar uma história para você que me lembra muito, uma ilustração que me lembra muito essa questão aqui do que sai, o que está dentro de nós. Diz uma história que haviam duas fazendeiras que elas viviam brigando. Elas eram muito ruins uma com as outras em determinados momentos. E teve o aniversário, eu vou colocar o nome delas de Joana e Maria. Joana e Maria aqui para a gente não ter problema. E teve o aniversário da Joana e a Maria pediu para uma de suas empregadas trazer uma cesta. E ela encheu essa cesta de estrume de vaca. Encheu a cesta, cobriu e mandou de presente para aquela pessoa que ela não gostava. Então Joana mandou para Maria essa cesta cheia de estrume. Quando Maria abriu e sentiu aquele cheiro, ficou tremendamente decepcionada e estava lá um bilhete que quem havia mandado era Joana. Logo depois foi o aniversário de Joana. E Maria fez diferente, ela pegou uma cesta, encheu de rosas e mandou para a Joana. Quando Joana recebeu aquilo lá e sentiu aquele perfume, ela falou assim, nossa, de quem será esse presente? E quando ela abriu,
viu aquelas rosas perfumadas e viu que a sua vizinha, da qual ela havia mandado uma cesta cheia de estrumes, que havia mandado para ela, ela falou assim, essa vizinha quer mostrar que é melhor do que eu. Só porque eu mandei para ela uma cesta de estrumes, ela quer se sair por cima e mandar uma cesta cheia de rosas para mim. Mas embaixo das rosas tinha um bilhete assim: nós só podemos dar aquilo que temos. E a boca não é diferente. A boca só pode falar aquilo que está no nosso coração. E é por isso que existe poder nas palavras, porque as palavras acabam por expressar aquilo que nós temos. As palavras expressam quem nós somos. Você que às vezes fala muito palavrão, você que murmura demais, você que reclama demais, você que sempre está criticando as pessoas, nunca ninguém é suficientemente bom para você, ou você que está sempre contando mentiras, isso mora dentro de você. Veja, não sou eu quem está dizendo, é a própria palavra de Deus. Então, partindo desse princípio de que é muito importante o que sai da nossa boca, porque ali nós descobrimos o que está dentro de nós, eu gostaria de hoje falar sobre um dos temas, e trata-se da murmuração, da reclamação. Você já conheceu alguém que só reclama? Pai, mãe, meu amigo jovem, na sua casa tem alguém que só reclama? Reclama na hora de acordar, reclama na hora de dormir, reclama da comida, reclama do pai, reclama da mãe, reclama do irmão, reclama daquilo, reclama quando não tem nada para fazer, reclama quando tem muita coisa para fazer, reclama quando não tem dinheiro, reclama quando tem que sair, enfim, a vida dessa pessoa é uma reclamação. Eu não consigo pensar nesse assunto sem lembrar da história do povo de Israel. Eu gostaria de convidar você a ler o capítulo 14, o versículo 11, lá de Êxodo comigo. Diz assim: E disseram a Moisés, será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui neste deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que a gente te disse no Egito? Pedimos que nos deixassem em paz, trabalhando como escravos para os egípcios. Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui nesse deserto. Olha só, Deus havia levantado Moisés e havia dito que tiraria o povo do Egito. Mas a gente sabe que Faraó teve o seu coração endurecido e ele não aceitou libertar o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que Deus então começou a mandar pragas, 1, 2, 3, 4, 5, a gente sabe que foram 10 pragas. E o povo de Israel ficava fora desse mover de Deus, ou seja, eles não eram atingidos por essas pragas. Olha que milagre, olha que bênção, era Deus mostrando o seu poder, era Deus dizendo, eu estou à frente. Mas ainda assim, galera, aquele povo não se contentava. Depois da 10ª praga, Faraó decidiu libertar os egípcios, mas quando eles já estavam, libertar o povo de Israel, mas quando eles já estavam indo embora, ele ficou furioso, se levantou o seu exército e foi atrás do povo de Israel. Agora Israel tinha o mar à sua frente e o exército do Egito atrás, o exército de Faraó atrás. E é justamente nesse momento que aquele povo começa a reclamar e dizer assim para Moisés: poxa, era melhor a gente ter ficado escravo lá, era melhor a gente ter morrido lá, era melhor a gente ter sido escravo dos egípcios para o resto da vida, pelo menos a gente ia estar vivo. Agora você trouxe a gente para cá e nós vamos morrer, porque não tem para gente, ou para onde a gente ir. Isso me faz lembrar muitas vezes a minha vida, porque mesmo eu sabendo que Deus tem cuidado de mim, muitas vezes eu ainda abro a minha boca para reclamar, a minha boca grande e pecadora para reclamar da minha vida. Você também é assim? Você também tem reclamado de tudo que Deus tem lhe dado? Isso é muito sério, porque
quando nós reclamamos, a Bíblia, como nós vimos, vai nos dizer que isso está saindo do nosso coração. E a murmuração é pecado. A murmuração, ela é pecado porque ela revela dentro de nós alguns sentimentos. E é isso que eu gostaria de dizer para você. Eu queria mostrar para você que a murmuração não é só uma coisa chata de se escutar das pessoas, porque tem gente que só reclama. Mas é também um pecado, e tudo que é pecado nos afasta de Deus, nos afasta do alvo que é Cristo. Sabe o que a murmuração revela do seu coração? A primeira coisa é que a murmuração revela um coração ingrato. Veja, o povo está dizendo, olha aí, eu grifei, pois é melhor ser escravo. O povo havia sido escravo do Egito por muito tempo. Deus havia começado o processo de libertação. E eles agora viram para Moisés, aquele que está sendo usado por Deus para libertá-los da escravidão, e diz, olha, era melhor a gente continuar como escravo. Isso revela muita ingratidão. E uma das coisas que nos fazem murmurar é a ingratidão. Uma das coisas que nos fazem murmurar é ter o coração pouco grato a tudo que Deus tem nos dado. Porque nós sempre nos lembramos das coisas ruins e nos esquecemos das grandes bênçãos que Deus já fez por nós, já fez por você, já fez por mim. E a gente acaba vivendo uma vida aonde o nosso coração revela mais e mais ingratidão. E essa ingratidão é a Deus. Quando você reclama do seu pai, você não está sendo só ingrato a ele, mas a Deus. A Deus também, porque Deus lhe deu a oportunidade de ter um pai, lhe deu a oportunidade de ter um cuidador. E o que Deus tem feito na sua vida que você não consegue enxergar e você continua reclamando, continua sendo ingrato. A segunda coisa que a murmuração da nossa boca revela é que nós temos um coração insaciável. Êxodo capítulo 16, versículo 1 a 3, pode ler aí comigo. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês, depois da sua saída do Egito, ou seja, fazia 45 dias que eles tinham saído do Egito. Ali, no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá, nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda esta multidão. Quem reclama demonstra, além de ter um coração ingrato, um coração que não se sacia com nada. Porque tem gente que reclama da comida todos os dias e às vezes a comida é diferente, mas essa pessoa continua reclamando. É um coração insaciável. E sabe por quê que existe o coração insaciável? Porque Deus não está dentro dele. Só Deus, só Jesus pode saciar a nossa vida por completo. E veja, Deus havia mandado as 10 pragas, Deus havia aberto o mar vermelho para eles passarem, e quando eles passaram, Deus fechou o mar, fazendo com que todo o exército fosse morto, e agora eles estão de novo reclamando que não tem carne para comer, que era melhor ficar no Egito, porque lá eles poderiam comer carne. Eu não sei você, mas às vezes eu olho para a minha vida e às vezes a gente critica, pô, esse povo aqui é muito mesquinho. Sabe a verdade? A verdade é que nós somos iguais a eles em muitos dias da nossa vida. A gente fica reclamando igual a eles porque nós temos a boca grande e essa boca grande nos revela um coração insaciável. Eles agora estavam descontentes e ao invés de orar ao Senhor, eles começaram a destilar veneno pela boca. Esse gesto de insaciabilidade revela o quanto temos o desejo de ser Deus. Eu sempre falei na mensagem passada, na série passada, que o mal do ser humano é tentar tomar o lugar de Deus. Assim como o filho pródigo disse ao pai: pai, eu estou te matando, me dá minhas coisas que eu quero ser o meu próprio Deus. E enquanto nós não reconhecermos nossa humanidade, desejaremos tentar de tudo
querer tudo ao mesmo tempo. Essa geração, você aí que está vendo, que está me vendo na sua casa, é uma geração que quer ter tudo, mas não se contenta, não se sacia com nada. E isso leva muitos de vocês a viverem reclamando. Sabe por quê? Porque vocês demonstram ter um coração insaciável. Porque um coração vazio, sem Jesus, continuará sendo vazio. Você pode tentar preencher com tudo, com roupas, com internet, com trabalhos, com faculdade, com namorado, mas sempre terá um vazio no seu coração. Uma terceira coisa que nos mostra que a murmuração, que a reclamação é pecado, é porque quando nós falamos e murmuramos, nós demonstramos ter um coração incrédulo. Olha só, Êxodo capítulo 16, versículo 7 vai dizer assim: amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra Ele. Foi contra Ele e não contra nós que vocês reclamaram, pois, afinal de contas, quem somos nós? A Bíblia vai nos falar que Deus é o Deus que cuida e rege todo o universo, inclusive das nossas vidas em particular, quando nós deixamos. Agora, toda vez que a gente se levanta para reclamar, nós estamos dizendo para Deus o seguinte: olha, eu faria muito melhor do que você. O que o povo de Israel está dizendo para Moisés é o seguinte: olha, fala para o seu Deus lá que eu faria muito melhor que ele, porque ele tirou a gente lá do Egito para vir aqui e agora a gente não tem carne para comer. Ou seja, nossa incredulidade demonstra, a reclamação demonstra em nosso coração uma incredulidade, e essa incredulidade mostra que nós queremos ou achamos que podemos fazer melhor do que Deus. E nós não acreditamos nas promessas. Agora imagine que aquele povo tinha visto tudo aquilo. Eles já sabiam através de Abraão, de Isaac, de Jacó, que Deus havia prometido uma terra prometida a eles. Deus havia prometido uma terra só para eles. Mas ainda assim, eles estavam duvidando, eles estavam incrédulos. Deus já havia tirado eles de lá. E por um pouco de carne, por um pouco de prazer, eles trocaram tudo. Lembre-se da história que nós já falamos aqui de Jacó e Esaú, onde um trocou o seu direito de filho primogênito por um prato de lentilhas. Nós começamos a reclamar por um pequeno momento de prazer, por um pequeno pedaço de carne. Nós nos tornamos incrédulos e revelamos através da nossa boca grande que nós estamos insatisfeitos com Deus, que nós não cremos no poder de Deus. Seria muito mais fácil eles terem orado a Deus e dito: Deus, nós estamos com muita vontade de comer carne. Me lembrei agora de um exemplo de um missionário, onde ele falou que estava com muita vontade de comer pizza, mas ele estava sem condição. Essa história é real, é verídica, eu ouvi do próprio missionário. E ele falou que naquele dia, ele com a mulher dele, ele tinha uma filha pequena, e eles choraram e falaram: Senhor, a gente queria tanto comer uma pizza, mas o Senhor sabe que nós não temos recurso. E ele falou que aproximadamente 1h30 depois, bateram palmas na casa dele. E era uma irmã da igreja dizendo: pastor, eu gostaria de trazer uma pizza para você. Eu estava em casa e Deus tocou no meu coração para comprar uma pizza e trazer a você. Aquele missionário contava aquele testemunho e chorava. Sabe por quê? Porque ele teve a sua oração respondida a Deus. Uma coisa tão simples. Talvez se fosse eu no lugar dele, o que eu faria era reclamar: poxa, eu queria tanto comer uma pizza, mas hoje eu não tenho dinheiro para nada. Eu começaria a destilar meu veneno e colocar a culpa em tantas outras pessoas ou em tantas outras instituições, simplesmente porque eu não tinha capacidade de me voltar
a Deus. Querido, a murmuração gera o pecado, e a Bíblia vai nos dizer que esse pecado gera mais murmuração, e essa murmuração gera mais pecado, e fica nesse ciclo do mal. E sabe o que é interessante da murmuração? É que ela é contagiosa. Se você começa a reclamar perto de outras pessoas, você já percebeu que essas outras pessoas também começam a reclamar? E existe um estudo que diz que o cérebro, de certa forma, é programado para esse tipo de situação. Veja, se você ficar sempre reclamando, por exemplo, que homens não prestam, eu já ouvi isso de muitas mulheres, infelizmente. Homens não prestam, homens não prestam, homens não prestam, homens não prestam. Elas cresceram dizendo e reclamando a respeito disso. De fato, elas passam a acreditar e fazer disso uma verdade. E por mais que aparecem homens, como todos os outros que têm defeitos, assim como essa mulher também tem, essas mulheres também têm, a primeira coisa que vem à mente delas é que esse homem não presta. E é isso que nós fazemos na nossa vida, é programar a nossa vida para murmuração, é programar a nossa vida para reclamação. Mas a Bíblia vai falar algo interessante, que essa murmuração que gera esse pecado, gera a morte. E veja, não é só a morte espiritual, para muitos gerou a morte física. Muitos morreram no deserto sem sair daquele deserto, não puderam ver a morte, a terra prometida, pelo fato de reclamarem sempre. Muitos morreram sem ver a terra, e essa morte é a morte da alma, é a morte do espírito. E essa morte não só leva você à morte, como leva as outras pessoas que estão ao seu redor, porque a murmuração é contagiosa. Thomas Watson, um teólogo, vai dizer que a murmuração é um cântico de louvor ao diabo. Olha que palavra forte, meu querido. Olha que mensagem forte. A murmuração é um cântico de louvor ao diabo. Gente, olha mais uma vez, que palavra forte. Toda vez que nós murmuramos, nós estamos fazendo um hino de louvor a Satanás. Isso tem sido corriqueiro na sua vida? Isso tem sido, de fato, algo que tem acontecido com você todos os dias? Se a reclamação tem estado permanente na sua vida, eu quero convidar você a olhar do que a Bíblia nos diz, o que podemos fazer para anular a reclamação e a murmuração da nossa vida. Primeiro, reveja a sua condição. Querido, tem muita gente que reclama, mas não olha para si mesmo e não olha a condição que está passando. Tem gente que reclama do pai, da mãe, da igreja, do casamento, mas, por exemplo, não faz nada para transformar a situação. Ou seja, a culpa daquilo estar daquele jeito, muitas vezes, é da própria pessoa. Então, antes de murmurar, reveja a sua condição, veja se de fato você não é o problema do que você está reclamando. Porque se você é o próprio problema da sua reclamação, não adiantará reclamar, porque você está reclamando de si mesmo. O grande problema é que essas pessoas que reclamam dos outros, quando de fato o problema está nelas, é que elas não conseguem enxergar que o problema está nelas. Já falei várias vezes a frase de Homer Simpson: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Quando nós reclamamos colocando muitas vezes a culpa em alguém, na verdade a culpa não é do outro, é nossa. E nós não olhamos para a nossa condição, mas olha o que Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 vai dizer: tudo que fizer, faça bem feito, pois quando descer a sepultura não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Tudo que fizer, faça bem feito. Você tem feito as suas coisas bem feito? Você tem tratado a sua esposa como deveria? Você tem tratado o seu pai como deveria?
Você reclama que chega no final do semestre e você tem que tirar um monte de nota, mas você tem estudado de uma forma bem estudada no tempo que lhe é devido? Porque quando chegar a sepultura não vai ter mais nada. E gente, a sepultura aqui, eu creio que não é só, sim, é também o fato da morte, mas não é só isso, porque muitas vezes os casamentos são sepultados, e as pessoas querem agora fazer algo bem feito, que já devia ter sido feito há muito tempo atrás, mas não foi feito. Mas o casamento já foi sepultado, o relacionamento com o filho já foi sepultado, o relacionamento com o seu pai já foi sepultado, a sua vaga no vestibular já foi sepultado, sabe por quê? Porque você não fez a sua parte, você ainda fica reclamando. Ô Boca Grande, eu quero dizer para você, com todo carinho, pare de reclamar e olhe para a sua vida. Pare de reclamar e olhe para você e veja o que você pode fazer. Reveja a sua condição, veja e faça o que está ao seu alcance. Número 2, reveja a sua perspectiva. O que seria uma perspectiva? Uma perspectiva é a forma que você olha. E aqui tem uma palavra muito importante. Sabe por que a gente reclama muito? Porque nós queremos ser o centro de todas as coisas. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 17 e versículo 18. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu. Olha o grifo que eu coloquei. Façam tudo sem queixas nem discussões. Sabe quando Paulo escreveu isso? Eu quero ir lá para Roma agora e quero convidar você a ir. Paulo tinha um grande sonho de ir pregar em Roma para que Deus pudesse salvar vidas. Mas ao invés de ir para lá como um pregador, ele foi como um presidiário. Isso mesmo. Ele foi como um presidiário para lá. Eu fico imaginando o que Paulo viveu. Ele foi perseguido. A Bíblia diz que ele foi picado por cobras. A Bíblia diz que ele foi espancado. Ele passou por um naufrágio. Ou seja, tudo isso ele fez em nome de Deus. E agora ele está preso. E ele está dizendo, mesmo preso, que nós devemos fazer tudo sem queixas e nem discussões. Você teria essa audácia, digo eu, de dizer isso? Provavelmente eu faria o seguinte, olha, pô Deus, eu naufraguei, a cobra me picou, eu apanhei, eu preguei para todo lado, eu curei gente em seu nome, eu fiz de tudo isso e agora o Senhor vai me deixar aqui preso. Poxa Deus, não dá, né? Mas Paulo não. Paulo fala, façam tudo sem queixas e sem discussões. Sabe por que Paulo diz isso? Porque ele descobriu que ele não é o centro da vida. Ele não é o centro do universo. E esse é um problema que tem aflorado cada vez mais nessa geração. Você mesmo que está sentado aí no sofá, você se acha o centro de tudo. Tem muitos irmãos que se acham o centro da igreja, inclusive, que se a igreja não faz as coisas do jeito que ele quer, ele reclama, ele fala mal, enfim, ele faz de tudo, porque tudo tem que ser para ele. Tem jovem que acha que tudo tem que ser para ele, a música tem que ser boa para ele, o culto tem que ser bom para ele, a comida tem que ser boa para ele. Meu amigo, você não é o centro de tudo. O mundo não gira ao seu redor. E não importa o que a sociedade diz, o que essa cultura e muitos ensinamentos demoníacos dela diz, você e eu não somos o centro de todas as coisas. Então nós precisamos rever a nossa perspectiva e entender que nós não somos o centro de tudo. E isso vai nos levar a parar de reclamar. Porque muitas vezes nós reclamamos porque nós queremos a coisa do nosso jeito. Nós queremos os holofotes virados para nós. Nós queremos ser o rei da nossa casa, o rei da igreja, o rei da faculdade, o rei do trabalho.
Paulo entendeu. E olha que eu perto de Paulo, eu não sei como você se considera, mas eu perto de Paulo, olha, eu acho que eu não chego nem às unhas de Paulo, do que Paulo fez. E Paulo fez tudo isso, ele poderia replicar a Deus pelo menos um pouco mais de conforto, e nós que fazemos pouquíssimo para Deus, queremos ter um conforto gigantesco na nossa vida, como se nós não pudéssemos passar por problemas, e quando passamos, já abrimos a nossa boca grande e começamos a reclamar. Reveja as suas perspectivas. Muitos reclamam porque querem ser o centro de tudo, querem tudo do seu jeito. Como eu falei, Paulo entendeu que Deus era o centro da vida dele. Olha esse versículo. Filipenses 2, 17 e 18. Depois que ele fala que nós devemos fazer tudo sem queixas, olha o que ele diz. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio da sua fé, ofereceram a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Olha que Paulo está dizendo, que talvez ele morra. E se ele morrer, é para nós e aquele povo que estava recebendo aquela carta ficarem contentes, porque ele estava contente por morrer. Só pode dizer isso quem de fato entende que ele não é o centro da própria vida, e sim Jesus. Só essas pessoas, e Paulo foi uma dessas pessoas. Paulo entendeu que ele não era o centro da vida dele, ele não era o centro do universo, e tudo Cristo. E se ele morresse, seria para a honra e glória de Cristo. Você não é o centro de tudo. Nós somos convidados a rever nossas perspectivas. E eu gostaria que você também revesse suas perspectivas e confiasse nas promessas e fosse grato a Deus. Olhe de uma outra maneira. Comece a olhar com um coração de gratidão. Comece a olhar para situações com gratidão, assim como Paulo falou. Jeremias capítulo 29, versículo 11 vai dizer assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus, acima de nós, primeiramente que nós mesmos, deseja o nosso bem em todas as coisas. Nós já não. Nós muitas vezes achamos que estamos desejando e fazendo o bem, mas o nosso coração é mau e é enganoso. Deus não. Deus de fato, a Bíblia fala em Jeremias, que Ele tem o desejo somente de nos fazer o bem. Ele tem o desejo somente de nos dar aquilo que lhe apraz. E Ele vai fazer isso. Então veja, em vez de reclamar, lembre-se desse texto e lembre-se que Deus está trazendo para você, está lhe dando, está cuidando da sua vida. Se não há nada o que fazer, se não há remédio, o remediado está, meu amigo, coloca na mão de Deus. Se você já passou pelo crivo da análise lá do primeiro ponto, se você não tem o que fazer, se você não está reclamando de si mesmo, coloque na mão de Deus. Sabe por quê? Para reafirmar, o texto diz assim, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. O povo de Israel não quis confiar em Deus e vivia reclamando. Tinha a boca grande, a língua grande, vivia murmurando do que Deus estava fazendo, e Deus continuava fazendo, e eles continuavam murmurando. Mas Deus é fiel, confie nas promessas de Deus e aprenda a ser grato. Afinal de contas, a palavra de Deus vai nos dizer que a graça de Deus nos basta, não precisamos de nada mais do que isso. Eu quero encerrar lhe convidando para refletir e praticar algumas questões. Primeiro ponto, do que você mais reclama?
passe pelo primeiro crivo. As suas reclamações estão diretamente ligadas a situações que você pode fazer? Você reclama de pessoas, mas você já as procurou para se acertar com elas? Você reclama com seu pai, mas você já tentou sentar para conversar com ele e resolver a situação? Você reclama da igreja, mas você já tentou resolver essa situação, já tentou sentar e conversar? Você reclama do seu trabalho, você já tentou parar para conversar com os seus superiores? Se você já fez isso, vai para o segundo crivo. Você reclama dessas situações porque você tem buscado ser o centro da sua vida? Você quer ser o centro das atenções em todos os lugares? Você quer ser o centro de tudo? Tudo você quer ter o seu nome arrolado? Se você não perceber que você não é o centro, você continuará tendo a boca grande de reclamação, porque dentro do seu coração não vive Jesus, que deve ser o centro, mas vive o seu eu. Você ainda não se tornou novo por completo. E o terceiro ponto para você refletir é que Deus é fiel. Veja as situações por um outro ângulo e pare de reclamar. Lembre-se de Paulo. Toda vez que formos reclamar, vamos nos lembrar de Paulo. Fez tantas coisas a Deus e agora estava amarrado numa cela, numa prisão. Mas ainda assim ele dizia que se ele morresse, eram para todos ficarem alegres. E diz mais, que nós devíamos fazer todas as coisas sem murmuração. Meu convite para você nessa noite é que você olhe para si e reflita em tudo isso que nós conversamos. Essa mensagem está gravada. Busque novamente, fale com Deus e deixa Ele transformar a sua boca grande, cheia de murmuração e reclamação, em boca de bênçãos, de gratidão, de alegria. Isso vai trazer paz, tranquilidade ao seu coração, vai te livrar do pecado e vai abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Vamos orar? Ó Pai, eu venho te pedir que o Senhor esteja trazendo juízo a cada um de nós e que o Teu Espírito possa trazer uma mensagem a cada um de nós que nos confronte, que faça nos olhar para nós mesmos e perguntarmos e medirmos as nossas palavras. Se temos sido eternos reclamões, que o Senhor venha ter misericórdia de nossas vidas. Que a nossa boca não seja para trazer palavras ao mundo que venha trazer mal para a nossa alma, para o nosso espírito, e muito menos trazer mal para as pessoas que estão ao nosso redor. Livra-nos, ó Pai, de todo mal. Livra-nos, ó Deus, de toda essa reclamação que tenta e que busca e que permeia em sair das nossas bocas. Abençoe os jovens da nossa igreja, todos aqueles que estão nos assistindo, os irmãos da nossa igreja, que a reclamação saia de ré dos nossos lares, que elas não estejam mais presentes em nossas vidas e que possamos cuidar para que essas palavras sejam transformadas em palavras de bênção, de gratidão e também de um coração que crê no Senhor Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, semana que vem nós falaremos sobre um outro assunto que sai muito das nossas bocas grandes, que é a crítica. Você é uma pessoa que gosta de criticar os outros? Então semana que vem eu quero lhe convidar e nós teremos um pastor diretamente de Florianópolis trazendo essa palavra para você. Um amigo, pastor Taveira, pastor da juventude lá de Florianópolis, vai trazer essa palavra para a gente. Nós vamos ouvir sobre críticas. Pense essa semana sobre isso que nós conversamos, sobre a reclamação, e transforme a sua vida. Deixe de ter a boca grande e cheia de reclamação. Que Deus te abençoe, meu amigo. Até mais.